É preciso curar para prosseguir. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite, bom dia para quem é de boa noite e para quem é de bom dia. O tema de nossa live hoje vai ser: é preciso curar para prosseguir. Tem muitas coisinhas que nos impedem de prosseguir, de andar para frente, de persistir nos nossos sonhos e principalmente de realizá-los. E hoje eu estou trazendo aqui algumas curas que eu também busco todos os dias, que eu persisto e que eu vou curando, né? De acordo com a minha forma de curar, com o meu jeito, com o meu tempo, porque todos nós temos um tempo de cura. Primeira cura que eu vivenciei aí anos sem entender direito. Existia uma criança em mim que precisava ser curada. E aí a gente acaba não valorizando muito essas coisas, esse negócio. Não, criança, que é isso? Só um minutinho, deixa eu baixar aqui um pouquinho esse som. Pois é, em cada um de nós existe uma criança que em algum momento essa criança foi ferida, essa criança foi deixada para trás, essa criança foi rejeitada, essa criança, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa infância, a gente passou por situações que nos fizeram ter algum sentimento que hoje ele pode nos atrapalhar. Então, a gente precisa identificar onde isso aconteceu. Tipo, eu passei muitos anos da minha vida com determinados sintomas em que eles eram baseados em situações que eu passei na infância e eu não sabia disso. E quando eu cresci, eu continuei passando situações que se repetiam, situações desagradáveis que se repetiam. Até que um dia eu descobri que essas situações elas se repetiam devido a uma criança lá atrás, né, que não foi curada. Então, se você está persistindo em algo, se você está querendo fazer algo, se você quer realizar algo, mas tem algo que lhe impede, tem algo que não deixa você prosseguir, olhe para a sua criança, olhe o que aconteceu lá nos primeiros anos da sua vida, lá nos seus primeiros até os seus 7 anos, veja o que aconteceu, porque muitas vezes foi ali, naqueles lugares, que algo aconteceu com você, que até hoje, mesmo inconsciente, mesmo de forma inconsciente, você ainda guarda sintomas, resquinhos, fantasmas da infância. Então, volte nesses lugares e identifique as situações que hoje estão te impedindo de ser realmente o que você gostaria de ser, de conquistar o que você veio para conquistar, sabe? Volte nesses lugares. O que foi que aconteceu, meu Deus? Onde era que eu estava? Com quem eu estava? Quais foram os meus medos? O que foi que aconteceu? Por que hoje esses sintomas estão batendo aqui dentro de mim, estão me impedindo de conseguir o que eu faço? Aqui na internet eu estou falando especificamente para as pessoas que desejam falar, que desejam colocar sua voz na internet, mas tem medo, mas tem insegurança, mas tem sentimentos que as impedem. Então eu tô aqui para falar com essas pessoas, para ajudar essas pessoas, para que elas possam desbloquear as suas vozes. Porque nós temos muito a agregar neste mundo, nós temos uma ferramenta incrível que é essa internet e nós podemos levar a nossa voz aí ilimitadamente para muitas pessoas. Mas, infelizmente, existe uma dor que muitos de nós ainda não conseguimos destravar. E o meu objetivo aqui nesse projeto é fazer com que vocês desbloqueiem, para que vocês possam realmente soltar a sua voz, falar aquilo que está dentro do coração de vocês sem medo de nada. E uma das coisas que a gente precisa fazer para prosseguir é se curar daquilo que está aqui dentro. E às vezes esse medo vem lá da infância, às vezes o medo da rejeição é lá da infância.
Então identifique algo que aconteceu na sua infância, identifique, cara, o que foi que aconteceu? Eu, particularmente, depois que eu identifiquei que muitos dos meus medos, que muitas das minhas dores, que muitas das minhas inseguranças, elas partiam lá de quando eu tinha 7, 8, 9, 10, até 12 anos, a minha vida mudou assim completamente. Eu passei a olhar o mundo de outra forma, eu passei a enxergar de outra forma tudo que eu vinha sentindo e tudo que eu precisava curar. Pera só um minutinho, gente, deixa eu só olhar aqui um check. Só um minuto. Manda aí, aproveita e manda aí essa live pro aviãozinho, o aviãozinho para os contatos de vocês, para aquelas pessoas que precisam curar algo dentro delas, porque eu vou falar coisas super interessantes nessa live, viu? Então, já manda o aviãozinho para todas as pessoas que vocês amam e que precisam curar algo que as impedem de caminhar, que as impedem de realizar, que as impedem de chegar nos lugares que elas merecem estar, tá bom? Manda aí o aviãozinho, bora? Então, nessa cura, vai lá na criança de vocês e tenta achar o que passou, o que aconteceu, o que bloqueou vocês de realizar hoje. Outro ponto muito importante que eu coloquei aqui sobre a cura dos nossos medos. A gente precisa curar as situações que nos causam medos. Hoje, quais são as situações que te faz sentir medo? Sabe? Você tem medo do quê? De alguma situação que passou? Quando você para pensar, o que te fez sentir medo lá atrás? Foi medo de sofrer no relacionamento? Foi medo de perder pessoas que você ama? Foi medo de perder pais? Foi medo de perder irmãos? Foi medo de não conseguir se encontrar, sabe, profissionalmente? De não realizar? É medo de passar a vida dependendo de alguém, seja de forma emocional, seja de forma financeira, seja lá de que forma. Quais são esses medos? Sabe? Quais foram esses medos que mexeram com você lá atrás? Porque esses medos, eles nos impedem totalmente de caminhar. Eles nos impedem demais de prosseguir. Eles nos impedem de realizar. Hoje, eu falo com muitas pessoas que têm muito medo de aparecer. É tão incrível porque eu tô fazendo um trabalho com um grupo de pessoas e a maioria delas tem medo de ser rejeitado. A maioria delas tem vergonha, porque a vergonha delas vem de um medo da rejeição. Então, quando você tem medo da rejeição, ele vem de algum lugar. Ele veio da infância, ele veio de um momento difícil que você passou. Então, identifica esse medo, sabe? Verdade, existem várias barreiras que aconteceu comigo quando criança, que hoje em dia me impede de fazer ou falar coisas como se fosse um bloqueio. E é um bloqueio, sabe, Paulo? Eu também tive muito isso. Eu passei muito por isso na minha infância, assim, por situações muito fortes para uma menina de 7 anos, de 8 anos, de 10 anos. E essas situações me pediram que eu fosse quem eu realmente gostaria de ser, quem a gente nasceu para ser, sabe? Então não se permita que essas situações continuem bloqueando os teus sonhos, bloqueando você de fazer aquilo que você nasceu para fazer, de fazer o que você acredita que pode fazer, sabe? Não permita que essas situações continuem falando mais alto do que você realmente deseja, sabe? Então, assim, a gente tem que identificar quais foram esses medos. Existem exercícios muito fáceis, muito fáceis que a gente pode praticar e melhorar esse nosso medo e tratar desse nosso medo. Escreve quais são esses medos que você teve. Escreve de um por um quais foram os medos que eu tive quando eu era criança. Quais são os medos que eu continuo tendo agora que eu cresci. O que está me impedindo? O que esses medos têm a ver com as minhas realizações? O que esses medos têm a ver com o fato de eu não conseguir andar, de eu não conseguir prosseguir, de eu não conseguir fluir as minhas ideias? O que esse medo tem a ver com a minha criatividade, com a minha produtividade,
com a minha procrastinação, sabe? Porque muitas vezes quando você olha, quando você se dedica a lembrar desses medos e a entender esses medos, ali mesmo você vai resolvendo eles, você vai enfrentando eles e vencendo eles, sabe? E aí eu coloquei aqui situações para você identificar situações passadas. É muito bom que vocês possam escrever sobre isso. Escreve, pega uma folha de papel, pega uma caneta e começa a escrever. Medos passados, quais foram os meus medos? Medos futuros, quais são os medos daqui pra frente? Que medos me perseguem? Quais são os medos que eu tenho do futuro? Por que eu tenho esses medos? É muito importante que você faça isso, porque quando você identifica, se você identifica, você fica com mais facilidade para vencê-los, tá? Outro medo que nos impede de prosseguir e que a gente precisa, outra coisa que nos impede de prosseguir e que a gente precisa curar é a inveja. Às vezes a gente tem uma inveja que não é de propósito, sabe? É uma inveja ruim, porque nem toda inveja é ruim. Por exemplo, às vezes você tem um amigo que ele tá conquistando, ele tá conquistando tudo aquilo que você quer conquistar. Então você tem uma inveja que te faz ter impulso para você também conquistar, certo? Essa inveja, ela não é ruim. Mas existe uma inveja ruim, que é quando você tem medo da pessoa conquistar e de você não conquistar. E existe aquela inveja também que você tem medo da pessoa chegar lá e de você não chegar. Isso é uma inveja, isso é um sentimento que te faz muito mal. É um sentimento que te impede de seguir, que te impede de conquistar, que te impede de chegar nos lugares que você deseja. Então, acabe com isso. Consiga identificar esse tipo de inveja que você tem no seu coração. Caramba, fulano vai conseguir chegar lá. Caramba, se fulano conseguir, eu não consegui. Então é muito importante que você identifique as invejas que você carrega. E isso, gente, é uma coisa muito natural, que qualquer um de nós podemos sentir. E a gente não deve se sentir envergonhado ou sentir até medo de assumir isso dentro da gente. Cara, será que eu tô com uma certa inveja da pessoa? Mas cada vez que você tem medo de uma pessoa alcançar algo e você não alcançar, isso é um tipo de inveja. Cada vez que se você já está nesse lugar e você fica com medo das pessoas chegarem no mesmo nível que você ou passar de você, também é uma inveja ruim. E essa inveja, ela nos atrapalha terrível. Fátima, existe inveja boa? Existe. Existe uma inveja que te impulsiona a conseguir também, a chegar onde você quer. Por exemplo, às vezes você tem um amigo muito especial. Eu tenho uma amiga que eu sou apaixonada por ela, que eu gosto muito dela e que ela tá, sabe, ela vai conquistando as coisas, sabe? E eu, de uma certa forma, eu tô lá parada. Então, quando eu tenho aquele sentimento dessa inveja boa, existe a inveja boa. Dessa inveja boa, ela me impulsiona a querer chegar também. Ela me faz ir pra frente, entendeu? Porque a inveja ruim, Paulo, é quando eu julgo, é quando eu não quero que você cresça, é quando eu quero te atrapalhar, entendeu? É quando eu vejo você seguindo o seu caminho e conquistando e realizando e de uma certa forma eu dou aquela alfinetada. Vixe, tá chegando onde? Ai, não sei o que. Isso é inveja ruim. Mas quando eu falo, caramba, o Paulo tá conseguindo isso, eu quero conseguir também, eu vou conseguir também. É um tipo de inveja. Só que é uma inveja boa, porque eu não tô querendo que você não chegue. Pelo contrário, eu tô querendo chegar também. Eu também quero chegar, porque é para todos nós todos nascemos aqui nós todos estamos aqui para conquistar, para prosperar, para conseguir tudo que a gente deseja, tudo que a gente veio para conquistar, sabe? Mas tem coisinhas que nos impedem, situaçõezinhas que vão nos impedindo de acreditar na gente, sabe? E que faz a gente ficar num lugar que não é o nosso. Entendeu? Então a gente tem que tratar, Paulo, dessa inveja ruim, dessa inveja que a gente tem medo da pessoa passar da gente, dessa inveja que a gente tem medo da pessoa alcançar o que a gente alcançou, porque infelizmente existe um sentimento que a gente pode ter medo da pessoa alcançar, sabe? Tipo assim, eu tenho um trabalho muito bom, aí eu tenho medo da pessoa também conseguir
chegar aqui, às vezes até tomar o meu lugar, e às vezes e tal, entendeu? Esse é um tipo de inveja ruim. Então a gente precisa acabar com ela, porque esse tipo de coisa nos impede de prosperar, de conseguir fazer as coisas que a gente deseja, de conseguir abrir o nosso canal no YouTube, fazer a nossa conta do Instagram e, sabe, e fluir. Sabe? Sem olhar para os outros, sem olhar para o perfil dos outros e falar assim, ai, fulano tá cheio de seguidor e eu não tenho ninguém. Ai, fulano tá tendo uma excelente interação lá no perfil dele e eu não estou tendo, sabe? Então a gente tem que se livrar, se curar dessa inveja. Fátima, pelo amor de Deus, como é que eu curo essa inveja? O que eu faço para curar essa inveja? Primeira coisa, identifique. Identifique se o que você sente é inveja, uma inveja ruim. Identifique se em algum momento você tem medo da pessoa passar de você. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar. E cura. E fala assim, caramba, pra que eu tô sentindo isso? Não tem lógica eu ficar sentindo esse sentimento ruim que me faz mal. O sol nasceu para todos, eu quero mais é que todos prosperem. Eu prospero, fulano prospera. E quanto mais as pessoas prosperam, quanto mais as pessoas crescem, quanto mais as pessoas conquistam, o melhor o mundo fica. Para mim, para você, para o fulano e para o cicrano, entendeu? Ai, gente, mandem um aviãozinho para as pessoas que vocês gostam e que podem precisar de alguma cura. Outra situação que existe muito, sabe? Muitas vezes a gente precisa, que a gente tem que... Muitas vezes a gente sente a sensação de que a gente não pode fazer o que a gente quer, sabe? E é algo que a gente precisa curar. Curar a sensação de que a gente não pode fazer isso ou aquilo. Às vezes você quer fazer algo e você fica falando assim, cara, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir? Todo mundo consegue, mas eu não consigo. Olha, a gente precisa curar este sentimento. Essa sensação de que você não pode, essa sensação de que não é pra você. Cura isso. Se você quer algo, eu quero me estabilizar financeiramente. Mas, poxa, o meu trabalho não é muito bom, eu não ganho muito bem, fulano de tal tá melhor do que eu, não sei o que. Cara, acaba com isso. Porque assim, você veio para esse mundo para conquistar, para realizar, para prosperar. E você pode tudo o que você quer. Você só precisa ter as ações certas, as pessoas certas e seguir um caminho, sabe? E segue uma trilha. Segue aquele caminho que você sabe que vai te levar onde você realmente quer chegar. Porque às vezes a gente tem a sensação, será que todos conseguem? Será que eu consigo? Aí você já tá dizendo pro seu subconsciente que você não vai conseguir, entendeu? A gente tem que dizer assim, se até hoje fulano e cicrano conseguiu, eu também consigo. Se até hoje muitas pessoas já foram, agora eu também vou, eu posso ir. Então cura esse sentimento de que talvez não seja pra mim. De que, não, isso aí é sorte, talvez a minha sorte não é essa. Não, é muito difícil. Não, isso é aquilo. Cura esse sentimento, gente. Porque assim, é muito ruim a gente viver com essa sensação de que a gente não pode fazer isso. Quando você tem a sensação, você realmente não consegue. Então assim, uma cura que eu tive que cumprir assim dentro de mim, sabe, ir atrás e fazer de tudo pra me curar. Era essa sensação de que eu não podia. Vale, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu acho que eu não posso. Que conversa, você pode. Então cura a sensação de que você não pode. E coloca na sua cabeça e no seu coração que se você tem atitude, você pode. Às vezes demora um pouquinho, às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, às vezes você quer desse jeito e não foi exatamente desse jeito, foi de outro jeitinho, mas é pra você. Então se você tem essa sensação de que não é pra mim, eu não tenho sorte, eu não vou conseguir, todo mundo vai conseguir, mas eu não. Porque isso, acaba com isso. A partir de hoje, coloca na sua cabeça as seguintes palavras. Eu posso, eu vou conseguir, eu não vou desistir, eu vou persistir, o meu caminho é esse, eu não desisto de jeito nenhum, entendeu? E aí você chega onde você realmente deseja.
Então, a quarta cura, curar a sensação que você não pode. Cura qualquer sentimento que faz você acreditar que você não pode fazer isso ou aquilo. A gente tem que viver nessa vida acreditando. Mas, Fátima, será que eu não vou viver fora da realidade? Não vai não. Você não vai viver fora da realidade, porque sonhar não custa nada. Acreditar também não. Se você não acreditar, quem é que vai acreditar? Se você já entra numa parada achando que você não pode, achando que você não vai conseguir, realmente você não consegue. Agora, quando você acredita, quando você diz eu vou conseguir, é pra mim, você vai mover céus e terras pra você conseguir, tá? Então, quarto, curar a sensação de que você não pode. Outra cura, gente, que eu acho bem importante, que às vezes muitos de nós nem sabemos, às vezes a gente passa a vida sem ter noção disso. Nós temos que curar o nosso lado feminino e masculino. Às vezes isso pode ser complicado para algumas pessoas, mas nós, seres humanos, existe dois lados, sabe? Que até na filosofia chinesa é o Yin e o Yang, que é o lado feminino e o lado masculino de cada pessoa. Todos nós temos esses dois lados. Eu tenho características femininas e características masculinas. É o sol e a lua, a chuva e o sol, a sombra e a luz. Então, assim, são os lados opostos que nós carregamos. Esses lados estão equilibrados? Porque é o que eu sempre falo. Eu tenho um lado masculino muito forte em mim, que é o lado da coragem, que é o lado de falar, que é o lado de ser durona, que muitas vezes nem é ser durona. Às vezes você tá ali mostrando que é durona e você tá sendo durona, mas eu sou mulher, então assim, tem um lado feminino meu que tá ali pedindo socorro. Porque o lado masculino, esse é o lado corajoso, é o lado que não tem medo, é o lado que vai, que dá a cara a tapas, que enfrenta, que diz a verdade, que diz sem empoderar, entendeu? Já o lado feminino é o nosso lado intuir, é o nosso lado leve, é o nosso lado mais calmo, é o lado da flexibilidade, é o lado da clareza. Então a gente precisa equilibrar esses dois lados. Sabe por quê? Que a gente às vezes passa uma vida inteira. Ou você tá muito lá em cima, ou você tá muito lá embaixo. Ou você é corajosa demais, sabe? E fala tudo na cara das pessoas. Ou você é calada demais e engole os sapos, sabe? E aí que está o equilíbrio. Tem gente que pode dizer assim, Vala, que negócio, o que você tá falando, Fátima? É isso. Se você precisa falar algo, você deve falar. Mas falar com a sensibilidade da mulher. Você vai falar com a coragem do homem de falar aquilo que está te incomodando, mas vai falar com a sensibilidade do feminino, do seu eu feminino, sabe? Porque às vezes você não fala nada e engole o sapo. Ou às vezes você fala de qualquer jeito e machuca quem você não deveria machucar. Sabe? Então, você tem que aprender a equilibrar o seu lado feminino e o seu lado masculino. Você tem que equilibrar o seu lado sombra e o seu lado luz. Como é que você equilibra? É justamente fazendo o que você precisa fazer, mas de forma ponderada, mas de forma mansa, mas de uma forma que não prejudique o outro, sabe? E eu sempre gosto de pensar que essa questão de você pensar, não, a coragem do homem, que é a coragem de falar o que precisa falar, né? Com a mansidez da mulher, com a sensibilidade da mulher, que é para você não ficar com coisas presas na sua garganta, com coisas presas no seu coração, guardando porcarias no seu coração que você precisa soltar. Então, não deixa que isso te faça mal. Então, essa é uma das coisas que você precisa curar em você. Outra coisa que eu coloquei aqui, que é muito importante você aprender a curar, que muitos de nós temos e carregamos durante a vida toda, é a dependência. Ou você
Ou a gente está dependendo de um pai, de uma mãe, de um irmão, ou de um marido, ou de um namorado, ou de um amigo, sabe? A gente tem que curar essa dor aí que a gente sempre tá precisando de alguém pra gente se segurar. Não é que a gente não precise de ninguém, a gente sempre vai precisar de alguém. É impossível a gente estar no mundo sozinho e não precisar das pessoas, assim como as pessoas precisam da gente. É extremamente impossível. Só que a gente fica num ciclo de dependência, sabe? A gente fica naquele ciclo de que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa do outro, a gente precisa da aprovação do outro. A gente precisa que o outro aprove o que eu tô fazendo, diga que tá ok. A gente precisa que o outro vá com a gente, sabe? A gente precisa que o outro se lembre da gente e demonstre que ele se lembre. Às vezes, gente, a gente depender, às vezes não, todas as vezes, depender de alguém é ruim pra gente e ruim pra aquela pessoa que a gente tá dependendo. Porque a gente acaba colocando responsabilidade muito grande mesmo, nos ombros da outra pessoa, sabe? A gente acaba colocando uma dependência terrível em cima da outra pessoa. Em cima daquela outra pessoa, das pessoas que a gente ama, né? Porque a gente, geralmente, a gente aprende a ser dependente das pessoas que a gente mais ama, né? Tipo, você tem um marido, mas aí você não sabe fazer nada sem ele. Você não sabe sair sem ele, você não sabe fazer nada sem o marido. Às vezes você tem uma amiga, você enche o saco da sua amiga, porque o tempo todo você precisa estar contando as suas coisas, desabafando, falando coisas, não sei o que, pra sua amiga. Às vezes você tem os seus irmãos, teus pais, você não sabe fazer outra coisa da vida se não for com a sua família. Então, assim, é uma cura necessária. Eu tô falando isso porque eu passo muito por isso, sabe? Esse negócio da cura. É um processo que você tem que identificar. Você tem que identificar, espera aí, eu sou dependente de quem? Porque depender não é só você depender, sabe, financeiramente. Não. Tem muita gente aí que tem tudo, né? Que tem tudo, assim, materialmente falando, mas é completamente dependente. A gente vê os exemplos de pessoas que sofrem muito em relacionamentos, né? Até vamos falar assim de relacionamentos afetivos e amorosos, essas coisas. Que tem pessoas tem mulheres, por exemplo, que tem tudo, que é independente na profissão, mas vivem em relacionamentos abusivos porque simplesmente é completamente dependente daquela pessoa, né? Então a gente precisa curar a dependência que a gente tem por alguém. A dependência de pedir explicação e de dar explicações, a dependência de achar que a gente não vai conseguir andar com os próprios pés. Começa a amadurecer isso dentro de você. Não sei se algum de vocês se identificam, sabe? Mas começa a amadurecer isso. Que quando você não depende, sabe? Você fica livre. Começa a aprender aquilo que você hoje precisa de alguém para fazer. Sabe aquele ditado de quem aprende não depende e quem depende nunca aprende? Então, assim, a partir de hoje, começa a identificar os lugares dentro de você que precisa do outro. Que depende do outro. Precisa não, porque precisar a gente sempre vai precisar. Mas que depende, sabe? Cara, eu quero sair, mas se o meu namorado não for, eu não vou sair. Cara, eu quero ir comer um açaí, comer uma coisa e eu não consigo porque o meu namorado não vai. Aí eu também não posso ir. Gente, eu quero fazer isso, mas se a minha irmã não estiver do meu lado, eu também não faço. Ah, eu quero ir na praia, mas se a minha amiga não for, eu não vou. Porque eu preciso da outra pessoa. Então, uma das coisas que a gente precisa. Eu quero trabalhar na internet, mas se eu não tiver um videomake, uma pessoa para tirar foto, outra pessoa para fazer os adesivos, outra pessoa para fazer isso, outra pessoa para escrever o texto, eu não vou conseguir, porque eu preciso de uma equipe inteira. E não é bem assim. Você pode fazer sozinho, você pode começar sozinho. E hoje em dia a gente tem a internet que a gente vai lá, procura, tem todas as informações, a gente vai colocando em prática. Entendeu? Então, gente, cura. Se você tem alguma dependência aí dentro de você, relacionada a alguém, se você precisa hoje, se você acha assim, eu preciso de fulano para viver. Tudo que eu vou... Espera aqui, só colocar aqui a bateria.
Então hoje, se tem alguma situação que você sente... Peraí, só um minutinho. Do aqui... Então hoje, se existem alguma situação, algum lugar aí dentro de você que você precisa de pessoas, seja lá quem for, das pessoas que você mais ama, porque a gente gosta de depender de quem a gente ama mesmo, né? A gente não vai depender das pessoas que a gente não conhece. A gente depende das pessoas que a gente mais ama, sabe? É as pessoas que a gente acha que a gente não pode viver sem elas, porque a gente ama tanto que a gente quer ali ficar grudada. Só que é muito importante essa cura. Curar a dependência que você tem por alguém. Outra cura importantíssima que você tem que aprender é curar o peso dos teus ombros. Quem de vocês aqui sente algo pesando aqui nos ombros? Quem? Gente, interage. Alguns de vocês sentem um peso, sim, em relação a alguma coisa? Em relação a alguma responsabilidade? Em relação a algo que, sei lá, que vocês têm que fazer todo dia? Que seja trabalho, que seja relacionamento? O que tá pesando hoje nos ombros de vocês? O que pesa? Quando você para pra pensar, você fala assim, caramba, isso pra mim não é uma coisa leve, é uma coisa que pesa. E aí, quando a gente não cura esse peso, gente, quando a gente não tira essas situações que nos causam peso, esses pesos eles vão ficando tão fortes, eles vão pesando tanto nas nossas costas, que daqui a pouco eles viram uma doença, sabe? Então, a gente precisa aprender a se curar desses pesos. Mas, Fátima, hoje eu tenho um trabalho que eu não gosto. Fátima, hoje eu estou num relacionamento que eu não estou feliz. Como é que eu vou curar isso? Procure soluções, porque nessa vida, para tudo existe solução. Só não existe solução quando você já se permite ficar naquilo, aquilo vai virando uma bola de neve, e daqui a pouco você tá doente e você não consegue mais fazer nada, sabe? Então, hoje, quais são as situações que você tem na sua vida que te causa peso? O que é aquilo que hoje vocês gostariam de, sabe, de sentir leveza e não de sentir que aquilo é ruim, que aquilo é pesado, que aquilo faz mal? Fátima de Deus, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Você tá aqui trabalhando com pessoas que querem falar na internet, que querem soltar sua voz, que querem ser elas mesmas, que não querem ter vergonha, não querem vencer a insegurança. O que tem a ver se eu carrego peso nas minhas costas, se eu não tô com um bom relacionamento, se eu não faço um trabalho que eu realmente amo e tô com peso nas costas? Porque senão quando você carrega esse peso, você não consegue ser quem você merece ser, sabe? Quando você chega aqui na internet, você não consegue dar conta do peso que tá nas suas costas e de você mostrar o que você quer mostrar. Sabe, gente, nós somos seres humanos tão lindos, nós somos seres humanos tão incríveis, sabe? A gente nasceu pra ser esse ser humano incrível e lindo. Só que a gente carrega tantas mazelas, e essas mazelas são esses pesos, sabe, que eu tô falando. Aí a gente fica carregando umas coisas que às vezes não é nosso, que não é pra nós carregar, e aí isso impede da gente soltar a voz da gente, e ser o que a gente quer, e fazer realmente aquilo que a gente deseja, sabe? Então, vamos dizer que você tem um trabalho que você não suporta aquilo, você não gosta de fazer aquilo, você tá fazendo aquilo porque você precisa ganhar o dinheiro do mês para pagar suas contas. Vale, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sem ganhar? Não, você não vai ficar. Mas enquanto você faz esse trabalho que você não suporta, vai fazendo, mas vai planejando também aquilo que você realmente gosta. Vai fazendo outras coisas em paralelo que você realmente gosta, sabe?
Não desiste de fazer aquilo que faz o seu coração realmente arder. Eu adoro falar aqui que a gente tem que fazer aquilo que faz o nosso coração arder, sabe? E às vezes você tá num trabalho que você não gosta, mas se você faz uma coisa que você gosta em paralelo, aquilo vai diminuindo aquele peso das suas costas. Até um dia você conseguir fazer só aquilo que você realmente quer fazer, entende? Então, nessa vida, a gente precisa se curar do que é pesado. A gente precisa curar aquilo que tá aqui, ó, que tá nos impedindo de caminhar. A gente precisa se libertar daquilo que tá tão pesado que a gente não tá conseguindo respirar, quanto mais caminhar. Então, essa é uma das curas fundamentais que a gente precisa na nossa vida. Sabe? Deixa fluir. Identifica o que tá pesando, o que tá doendo, o que não tá legal. Como é que eu faço para eu me livrar desse peso, sabe? Gente, a minha hora tá acabando, infelizmente, mas eu vou deixar essa live gravada para que vocês possam ver, para que vocês possam rever, na verdade, e mandar para aquelas pessoas que vocês amam e que vocês sabem que precisa curar algo dentro delas. Na verdade, todos nós precisamos da cura diariamente. A cura é algo que a gente deve persistir. Então, o tempo todo a gente está curando uma dor interna. O tempo todo a gente está curando uma insatisfação. O tempo todo a gente está curando uma vergonha, uma insegurança. O tempo inteiro. Espera que eu vou colocar aqui uma música que eu quero fechar essa live com essa música que eu adoro, que eu gosto muito, e que ela fala exatamente disso, que é ser curado, né? Eu quero essa aqui do Girassol. Ó, sou muito apaixonada por essa música e eu queria que vocês ficassem com ela, ouvissem. Obrigada, Paulo. Muita gratidão pela sua presença, viu? Foi muito especial estar aqui com vocês. Hoje estou fazendo uma live rápida. Só um minutinho. Se o futuro a gente pudesse prever, estaria agora tomando café. Então, cura aquilo que precisa ser curado dentro de você. Porque se até hoje você não conseguiu chegar exatamente onde você merece estar, porque não é aquela coisa assim que, eu não sei se é pra mim. O que você deseja é pra você. O que você está sonhando em fazer, tá só esperando que você vá lá conseguir. O que você quer realizar, já espera por você. Eu quero... Vocês estão ouvindo? Essa música é linda, gente. Ser justo e paciente como era Jesus. Essa música é linda e eu gosto muito dela porque é exatamente isso. Ela fala, eu quero ser curado e também curar, né? Porque quando você cura, você também leva a cura. Então aquilo que está precisando de cura aí dentro, seja lá o que for, seja a sua criança interior, vamos só fazer aqui, a gente falou, de curar a nossa criança interior, daquela dor que você passou na sua infância e que tá até hoje, ela reverbera aí dentro, impedindo de você ser quem você deseja. Aquela situação que você passou na infância que te impede de você soltar a sua voz, de você ter segurança, de você perder o seu medo, de você não estar nem aí para quem fala de você, sabe? Então, assim, se precisa curar essa criança, cura essa criança, vai atrás. Como é que eu curo? Vai atrás. Quando você identifica a dor, fica mais fácil de você curar. Então, se essa criança, vai lá, passeia nesses lugares doloridos que foram a tua infância, mas cura essa tua dor que te impede de falar, que te impede de se pôr, que te impede de ser o melhor que você pode ser nessa terra. Se são seus medos, vai lá e cura esse medo. Quais são esses medos que você teve no passado? Quais são os medos que você tem do futuro? Quais são os medos que te impedem hoje de andar? Quais são os medos que te deixam bloqueado? Quais são os medos que você tem e que impede você? Quais são? Identifica esses medos e cuida deles. Trata deles. Eles têm que parar de impedir que você ande.
Sabe? Se a cura que você precisa hoje é das invejas que você tem, se você tem esse sentimento de inveja, Fátima, pelo amor de Deus, mas eu tenho até vergonha de dizer que eu tenho inveja. Que conversa, você é humano, todos nós temos inveja em algum momento da vida. A gente só não pode deixar que essa inveja nos atrapalhe. A gente só não pode deixar que essa inveja passe da pessoa boa que a gente é. Então cura essa inveja. Não tenha medo das pessoas serem melhores que você. Não tenha medo que as pessoas ultrapassem você. Não tenha medo que as pessoas cheguem em lugares que você talvez não chegue. Porque talvez o lugar delas é lá e o seu é em outro lugar. Sabe? Então se você tem uma inveja ruim aí dentro de você, que de alguma forma você sente que ela pode te atrapalhar, cura essa inveja, mata essa inveja, faz ela sair de você, entende? Não deixa que ela permaneça aí te impedindo de chegar, sabe? Te impedindo de prosperar, te impedindo de aprender, te impedindo de ajudar, te impedindo de transformar outras pessoas, sabe? Se for essa inveja, mata. Se você precisa curar aquela sensação que você não pode fazer algo, cura essa sensação. Porque você nasceu para fazer o que você quiser. Você nasceu para ser e fazer aquilo que você realmente quer. Não tem essa de fulano vai conseguir, será que eu consigo? Você consegue sim, basta você acreditar. Se a sua cura hoje é equilibrar os seus lados, equilibrar o seu lado feminino e o seu lado masculino, é você ter coragem de falar, mas você ter a mansidão de falar, é o lado masculino que não tem medo de falar aquilo que precisa, mas você precisa usar o seu lado feminino para falar com jeito, para não machucar a outra pessoa. Equilibra esses lados, sabe? Vamos equilibrar. Como é que eu equilibro? Procura, sabe? Eu vou ficar soltando durante essa semana conteúdos muito relacionados a essa live, e se vocês acompanharem aqui, vocês vão ter muitos insights bacanas aí. Se você precisa curar hoje a dependência por alguém, se hoje você depende de alguém, se hoje você acha que a sua vida é em torno de alguma pessoa, que seja as pessoas, seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, acabe com essa dependência. Pare de achar que você é dependente. Você não depende de ninguém, você só depende de Deus. Você só precisa depender de um único ser, que é Deus e você. Então, se hoje a cura que você precisa é essa cura que você tem de alguém, eu preciso, tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter alguém, você tem que se curar. Procura essa cura, busca essa cura. Se hoje não, a minha cura hoje é porque eu não sei fazer nada sem as pessoas que eu amo. Então, cura isso para você andar, para você prosperar, para você se equilibrar, para você viver de forma livre, sabe? E é isso, gente. Acho que a live é essa hoje, né? Acho que nós falamos aqui uns 45 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa live contribua assim muito com essa cura de vocês e que vocês possam chegar onde vocês realmente desejam, onde vocês merecem estar. E com a certeza de que tudo é possível quando a gente realmente quer. Às vezes o caminho ele é um pouquinho árduo, né? Lógico que é. Todo caminho é assim. Você vai andando, você pisa no espinho, você leva uma topadinha, você fica com o juízo meio ruinzinho. Todo caminho é assim. Mas se você persiste, você chega onde você quiser. Então, identifica o que precisa ser curado hoje em você. Identifica qual é a cura que você precisa. Vou deixar essa live para você identificar, vocês que estão chegando agora, para você identificar onde você precisa ser curado. E cura o que precisar, tá bom? Vamos fazer um print. Se vocês quiserem e puderem, eu convido vocês a fazer um print agora e repostarem essa live, porque quando vocês fazem isso, vocês me ajudam a ter mais engajamento aqui nas redes sociais. Então, se vocês puderem fazer um print, divulgar no story de vocês, para os amigos de vocês, para essas pessoas que querem falar, querem destravar, querem colocar sua voz na internet, mas por algum motivo tem vergonha, tem medo, ainda não consegue ser o que eles desejam, eu vou estar aqui no meu Instagram sempre ajudando essas pessoas. Então, se vocês puderem divulgar, eu agradeço demais. É uma forma de vocês estarem contribuindo comigo, tá bom? Vamos lá fazer uma live? Vou até fazer assim,
fizeram o print, por favor, se vocês puderem me marcar e divulgar para essas pessoas que vocês sabem que gostam do assunto que eu falo aqui no meu Instagram, eu super agradeço, tá? Um beijo no coração de todos vocês e que vocês fiquem com essa música. De costa pro escuro e de frente pra luz. Um beijo no coração de vocês e até mais. Como girassol, de costas e de frente pra luz.